White Online, capítulo 616. O sorriso. Bella e os demônios cercavam as portas altas. Eles foram feitos especialmente para impedir a entrada de qualquer pessoa. No entanto, eles não foram construídos para sobreviver ao ataque do General Demônio. Afinal, a força do General Demônio mudou drasticamente dependendo da classificação. Bella era uma General Demônio de nível 8º. As portas talvez pudessem sobreviver a alguém do nível 50, mas alguém entre os 10 primeiros era improvável. Ela ergueu o punho cor de bronze e bateu nas portas de metal. Um grande amassado apareceu. Seguindo-a, o resto dos demônios comandantes lançaram seus feitiços, esferas brilhantes, longos chicotes brilhantes e feitiços voadores. Assim que as esferas brilhantes atingiram a porta, elas explodiram, causando mais amassados. Os longos chicotes brilhantes atacaram a porta, deixando para trás um longo corte e, finalmente, os feitiços voadores explodiram através da porta. Vendo que a porta estava quase quebrando, Bella ergueu os 2 punhos e bateu na porta. Em um instante, ela socou a porta 1000 vezes e, finalmente, deu um chute que quebrou a porta das dobradiças, fazendo-a cair. Bella e o resto dos demônios ativaram seus feitiços. Eles não sabiam o que estava escondido atrás da porta, mas a única defesa não poderia ser a porta. Depois que a fumaça se dissipou, eles viram um espaço do tamanho de uma sala do trono, com uma esfera brilhante no meio, guardada por uma barreira em forma de hexágono. O calor era insuportável porque havia um homem desfigurado e com o peito nu, criando armas antes que a porta fosse arrombada. Hefesto, o deus ferreiro, estava assustado. Depois de ver os intrusos, seus olhos se arregalaram em choque e ele imediatamente correu em direção à barreira que guardava o véu da ilusão. Porém, um dos demônios apareceu diante dele e deu um soco. Hefesto agarrou o punho e esmagou o demônio no chão como se ele fosse uma boneca de pano. Saia do meu caminho. A pele bronzeada do demônio rachou levemente quando ele foi jogado do outro lado da sala e depois bateu na parede de granito. O resto dos demônios atacou Hefesto, empurrando-o para longe da barreira. Bella caminhou lentamente em direção à barreira e tocou-a com seus longos dedos. Não! Hefesto gritou e expulsou os demônios. No entanto, um dos demônios o esfaqueou com uma longa adaga em forma de garra. Ele tossiu sangue dourado, mas depois agarrou a cabeça do demônio e esmagou-a. O resto dos demônios não pareceu perturbado. Eles se levantaram e atacaram o deus ferreiro de todos os ângulos. Hefesto tentou desesperadamente revidar enquanto observava o demônio de aparência sedutora mover a mão através da barreira. Como ela sabe que a força bruta não é a maneira de abri-lo? Hefesto gritou. A barreira tinha um mecanismo de segurança. Se alguém tentasse atacá-lo, causaria um alarme que soaria por todos os reinos. Os deuses e deusas perceberiam que alguém estava atacando. Assim, Hefesto tentou atacar a barreira, mas não conseguiu avançar nenhum passo. Mesmo que ele estivesse sozinho e mais forte que os demônios comandantes, havia muitos deles. Hefesto bateu na parede de granito e rapidamente inclinou a cabeça para o lado. Um dos demônios errou a cabeça e chutou a parede. No entanto, o resto dos demônios lançaram seus feitiços e causaram uma grande explosão. A Arg, Hefesto, fumando como se estivesse pegando fogo, caiu no chão, bem ao lado do falsificador. Havia um martelo em cima dele. Tinha cabo longo e a parte do martelo era revestida de aço brilhante. Com mãos rápidas, ele pegou o martelo e bateu com ele no rosto de um dos demônios, quebrando o crânio. Com um rugido alto, ele correu pela sala enquanto batia o martelo nos demônios. Enquanto eles lançavam seus feitiços, ele usou o martelo como escudo e depois bateu em seus corpos. Os demônios mortos espalharam-se pelo chão enquanto Hefesto saltava pela sala e balançava o martelo em direção à barreira. Bella virou a cabeça e ficou na frente do martelo, a mão levantada em direção a Hefesto. HMPH, morra. Hefesto, vendo que o demônio planejava atacar de frente, mudou a trajetória da barreira em Bella. No entanto, assim que o martelo atingiu a mão delicada de Bella, ele parou completamente. Foi como se de repente tivesse parado no tempo. Arfg! Hefesto gritou de frustração enquanto seus grandes músculos inchavam. Seu rosto feio e desfigurado se transformou em uma expressão de luta. Bella afastou o martelo dela sem esforço e deu um tapa no rosto de Hefesto. Ele voou para fora da sala e pousou no meio da sala que parecia uma caverna. Esfera de destruição. Uma pequena esfera brilhante apareceu do dedo de Bella. Ela apontou para o teto e disparou. Depois que a esfera pousou no teto, ela explodiu, fazendo com que o teto desmoronasse em pedaços. Os destroços caíram bem no lugar da porta, cobrindo a sala do véu da ilusão do resto. Bella então se virou para o resto dos demônios e acenou com a mão. Os demônios mortos anteriores levantaram-se como se fossem zumbis. Logo, a luz voltou aos seus olhos vermelhos e eles voltaram vivos. Uau! Obrigado, general. Eles se curvaram em gratidão e cercaram a barreira. Todos colocaram as mãos sobre ele e começaram a quebrá-lo lentamente com um toque suave. Hefesto lutou para se levantar. Então, ele viu por pequenas rachaduras que todos os demônios estavam novamente vivos. A barreira começou a rachar lentamente. Ele entrou em pânico e correu em direção à sala. No entanto, havia destroços no caminho. Ao bater o martelo nos escombros, suas mãos tremeram e ele perdeu o controle do cabo longo. O martelo escorregou e voou para longe.
Os destroços eram feitos de uma espessa camada de rocha lunar. Ele não tinha força suficiente para quebrá-lo. Ele ficou muito chocado com o fato de a demônio de aparência delicada ter conseguido empurrá-lo com tanta facilidade e até mesmo quebrar a rocha lunar. Bella esfregou as mãos na barreira e logo ela quebrou antes de se dissipar em pixels. Por favor, não, Hefesto gritou em pânico, você não precisa fazer isso. Cale a boca, imundice. Os demônios gritaram e riram depois. Bella não mudou sua expressão e tocou a esfera brilhante. Foi a última proteção que o véu teve. Desta vez, eles poderiam usar força bruta. Assim, com um ataque, quebrou, revelando um véu transparente. Parecia que era ilusório e não deste universo. Bella agarrou o véu com as duas mãos. Enquanto os demônios observavam com entusiasmo, ela rasgou-o ao meio. A milhares de planetas de distância. Ra, Lúcifer, rei demônio do primeiro céu, sorriu. Ele sentou-se em um trono escuro, em seu majestoso castelo do primeiro céu. Ao redor do castelo havia 100.000 exércitos demoníacos. Eles ergueram suas alabardas, lanças e espadas em direção ao céu carmesim e gritaram em uníssono. A guerra estava aqui. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.